Bom dia a todas e a todos. Eu quero começar por felicitar o GAT e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical pela organização desta conferência, e sobretudo realçar o trabalho importante que o GAT tem feito nesta área, por perceber que a sua atuação enquanto organização governamental tem que ir mais além do que o trabalho do terreno e que estas parcerias, nomeadamente com instituições de investigação, são fundamentais para que o trabalho tenha mais sentido e seja mais consolidado e que possa ter uma outra abrangência. E também felicitar as minhas colegas, a Sónia Dias e a Ana Gama, pelo fantástico trabalho que têm feito na investigação com esta amostra e com esta metodologia toda, que acho que é importantíssimo para o nosso país, porque de facto não era conhecido desta forma, não eram conhecidas estas características destas populações desta forma, e também felicitar uma outra pessoa que está na mesa, que eu acho que também é o responsável por tudo isto, porque se não fosse a visão do professor Henrique de Barros, enquanto pessoa que esteve à frente da Coordenação Nacional para o VIH-Sida e que permitiu perceber que era importante financiar este tipo de projetos e que a prevenção tinha que ser dirigida para estes grupos, estes projetos não eram possíveis. Não é? Acho que percebeu que, mais do que o tratamento é importante, mas que antes disso é preciso apostar na prevenção e com estes grupos específicos. É com muito gosto que eu tenho estado associada ao projeto PREVI, e especificamente sobre este projeto de educação de paz para trabalhadores do sexo, que vou passar a explicar. Então, o GAT propôs-se, no âmbito do PREVI, a testar e implementar um modelo de educação de paz para trabalhadores do sexo. E fê-lo em parceria com a Agência Piaget para o Desenvolvimento, a APDES, e com a Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, na minha pessoa, a quem solicitou a supervisão científica. Neste modelo, a APDES ia ter a seu cargo a implementação de uma metodologia de educadores de pares que já tinha testado com utilizadores de drogas, e a ideia foi que este modelo fosse adaptado aos trabalhadores do sexo. De acordo com o que foi proposto pelo GAT, este projeto devia ter um duplo objetivo. Por um lado, obter a profissionalização e integração dos educadores de pares, trabalhadores do sexo, em equipas de redução de riscos, o que foi chamado a componente 1 deste projeto, e, por outro lado, tentar intervir ao nível do desenvolvimento e da capacitação comunitária dos trabalhadores do sexo. Esta primeira componente, direcionada para a profissionalização e integração dos pares em equipas de redução de riscos, foi baseada num modelo metodológico de educação pelos pares realizado no âmbito do projeto de investigação Ação Ímpar da Agência Piaget para o Desenvolvimento, que então teve como objetivo integrar os utilizadores de drogas como educadores de pares em equipas de gestão de riscos através do desenvolvimento da sua figura profissional e da potencialização dos seus recursos. Este modelo, adaptado aos trabalhadores do sexo, teve 3 fases. A primeira fase era a seleção dos trabalhadores do sexo, ou seja, cada equipa devia selecionar antecipadamente os potenciais educadores de pares. Depois, uma segunda fase de formação pré-profissional do grupo-alvo, que tinha como objetivo desenvolver as suas competências de educação pelos pares e redução de riscos, e sobretudo assentou em uma ação de formação que incluía conteúdos como conhecimentos sobre doenças, infecções sexualmente transmissíveis, HIV, o que é um educador de pares ou gestão de conflitos. E depois uma fase de integração pré-profissional dos pares em projetos de redução de riscos, através do acompanhamento, monitorização e avaliação da integração junto dos educadores de pares e dos respectivos supervisores das instituições que os acolhiam. Esta figura do supervisor ou do tutor do educador de par é um dos aspectos mais importantes deste modelo. E esta figura do supervisor, que é um técnico de cada uma das instituições que acolhia um destes educadores de pares, é o elemento que operacionaliza e que
o projeto e a metodologia de integração dos pares nas equipas, na medida em que possibilitam um estreito acompanhamento do educador de par e a mediação entre o educador de par e as respectivas equipas, ou os técnicos das respectivas equipas, e ainda uma mediação entre o educador de par e as estruturas de rede de serviços. E na avaliação que efetuámos a todo este processo, desta componente da integração profissional, da formação profissional e integração dos pares nas equipas, todo este processo foi eficaz no cumprimento das suas finalidades. A seleção dos formandos, a sua formação e a sua integração nas equipas de redução de riscos revelaram-se etapas bem desenhadas e que foram convenientemente executadas e com um resultado inquestionável. Se concretizarmos isto na fase da integração nas equipas, o balanço efetuado é altamente positivo e os educadores pares foram avaliados e autoavaliados como tendo tido uma boa integração, como estando motivados, como sendo autónomos e como tendo realizado uma série de tarefas diversificadas e que estão de acordo com aquilo que é esperado de um educador de pares. Os indicadores avaliativos da integração dos pares, que foram definidos pelos supervisores e que estavam patentes na sua avaliação, foram a capacidade de transmissão de conhecimentos, o estabelecimento de novos contactos, o trabalho em novos territórios de ação e a competência para dar respostas complementares às das equipas. Este modelo ímpar da AP10, adaptado aos trabalhadores do sexo, a par de uma boa articulação entre as três entidades envolvidas, neste caso o GAT, a AP10 e a faculdade, mostrou a sua aplicabilidade e eficiência junto dos trabalhadores do sexo. Ainda mais, esta referida articulação permitiu uma reflexão constante que, sempre que possível, se traduziu em alterações e melhorias no projeto. Ou seja, havia, sendo um modelo de base a investigação-ação, havia uma constante observação, reflexão e depois retroação sobre o próprio processo que permitia ir introduzindo alterações à medida que o processo se desenvolvia. E este processo foi também conseguido muito com uma grande participação dos pares, ou seja, ele envolveu os educadores de pares de trabalhadores do sexo permanentemente, o que se pode ver também como um método de redistribuição de poder com os participantes, o que, de facto, se assume como uma boa dimensão participativa deste projeto. Depois, além desta componente que tinha a ver com a formação profissional e com a integração dos educadores de pares nas equipas, houve uma segunda componente que pretendia intervir ao nível da capacitação comunitária e do incentivo ao ativismo e militância política dos educadores de pares de trabalhadores de sexo. Para alcançar este objetivo, foram incluídos na parte da formação conteúdos que estavam relacionados com a história do movimento internacional dos trabalhadores de sexo, né, a sua história, a forma como se tem desenvolvido, as suas lutas e conquistas e os seus marcos, que permitissem aos formandos conhecer este movimento. E depois, além desta formação, prosseguimos, a par da integração dos pares nas equipas, com grupos de discussão, focais, que permitiram, por um lado, solidificar estes conhecimentos aprendidos na parte da formação, solidificar e alargar, e, por outro lado, concorrer para a consolidação de uma concepção laboral do trabalho sexual e como uma concepção de si como ativista. Ou seja, a construção de si como ativista e entender o seu trabalho como um trabalho podia, achamos nós, potenciar a consciencialização da necessidade de lutar coletivamente de lutar coletivamente pelos seus direitos, nomeadamente pelos seus direitos laborais. Eles começaram por identificar, na discussão que fizeram, identificar quais seriam os obstáculos que podiam surgir para que impedissem o surgimento desta associação e, designadamente, identificaram 3. Um é o facto de, atualmente, a maioria dos trabalhadores de sexo em Portugal ser migrante, o que poderia dificultar
o seu envolvimento na luta dos trabalhadores de sexo por considerarem que teriam outras prioridades, nomeadamente a falta pelo facto de serem imigrantes. Depois, a falta de automotivação para a mobilização, por não identificarem um benefício imediato associado às suas ações. E, finalmente, a dificuldade em assumir publicamente a sua condição de trabalhador do sexo que um movimento deste género podia implicar. Depois de discutidos e identificados estes obstáculos, o grupo de trabalhadores do sexo considerou que, mesmo assim, tinha condições para prosseguir com este projeto e acabou por defini-lo num texto que foi elaborado a partir da resposta a 3 questões, que é quem somos, quais são os nossos problemas e quais são as soluções que propomos. E este texto, que foi efetuado a partir desta resposta às 3 questões, constituiu uma espécie de programa de trabalhos em que o grupo se definiu a si próprio e identificou quais eram os problemas e contra os quais queria lutar. E que propostas é que apresentava para os resolver. Ou seja, começou-se a desenhar, nesta primeira fase do projeto de educação de pares para trabalhadores do sexo, começou-se a desenhar a ideia de uma futura organização. Independentemente desta organização se vir a concretizar ou não, e independentemente da forma que ela possa vir a tomar, seja um sindicato, uma associação, um grupo reivindicativo, eu penso que este texto é um passo já de grande importância, em Portugal, onde a tentativa de concretização de um coletivo de trabalhadores de sexo nunca tinha ido tão longe. E mais, acho que é a primeira vez que surge neste país, no seio de um grupo de trabalhadores de sexo, uma proposta de união que parece ter consistência e que parece estar fundada na consciência da falta de reconhecimento social e legal da sua atividade e na necessidade de lutar contra essa situação. E mais relevante ainda parece-me que que esta ideia surge como uma automobilização. É óbvio que o movimento de trabalhadores de sexo tem que surgir de dentro e tem que surgir tem que ser levado a cabo pelos próprios trabalhadores de sexo. O nosso papel aqui foi tão só o de fornecer conhecimentos, especificamente sobre o ativismo e sobre o ativismo na área do trabalho sexual, e contribuir para a consciência política que pôde lançar as bases da sua ação. No entanto, eu queria salientar aqui um outro aspecto, que é a possibilidade de criação deste coletivo surge de forma evidente nesta componente 2 deste projeto, mas não pode ser dissociada do trabalho que vem sendo feito pelas organizações em que estes educadores de pares estão integrados. Antes de mais, eu acho que o mérito deste movimento deve ser imputado aos próprios trabalhadores do sexo. Mas se algum valor tiver que ser reconhecido a outras pessoas ou instituições, eu acho que ele deve justamente incluir as restantes organizações que estiveram envolvidas neste projeto e reconhecer o trabalho que estas têm feito para incentivarem o ativismo e a participação dos trabalhadores do sexo. E aqui refiro-me especificamente ao GAT e à Agência Piaget para o Desenvolvimento e à obra social das Irmãs Oblatas, que penso que são as instituições que mais têm trabalhado neste sentido. O que eu acho que funcionou bem aqui foi a articulação entre este trabalho prévio e continuado feito pelas associações e a lógica de continuidade da investigação-ação, que privilegiou nos participantes a observação e os tais reajustes constantes. Aquilo que fizemos neste processo, ou seja, a equipa de investigação, mais os educadores de pares, trabalhadores de sexo, foi indo explorando de forma sistemática as questões e os problemas relacionados com o ativismo e tentando encontrar soluções, respostas para os problemas dos trabalhadores de sexo, e acho que daqui acabou por surgir naturalmente a vontade de criar um coletivo. Neste momento está a decorrer a segunda fase deste projeto de educação de pares para trabalhadores do sexo. Quer dizer, houve uma primeira edição que começou em novembro de 2011 e que terminou em maio de 2012, e neste momento há uma segunda edição a decorrer, que começou em dezembro de 2012 e que ainda não acabou. E estas 12 edições abrangem 15 trabalhadores de sexo. São 9 mulheres, 5 homens e uma transexual.
E parte dos trabalhadores de sexo que concluiu a primeira fase continua integrado nas equipas de intervenção e também integrado em algumas das atividades da segunda fase. E parece-me, aliás, que assegurar a continuidade entre as diferentes fases deste projeto tem sido uma das preocupações das entidades envolvidas e, designadamente, este trabalho de continuidade está patente, por exemplo, num dos postos que é apresentado a esta conferência e que foi feito por um grupo de educadores de pares, trabalhadores de sexo, que inclui pares da primeira fase deste processo e pares da segunda fase, que é o póster, A Voz dos Pares, reflexões de um grupo de educadores de pares, trabalhadores de sexo, sobre o seu trabalho. Mas esta continuidade não se trata de uma continuidade linear, é antes uma continuidade circular. Ou seja, já referi aqui o modelo de investigação, a ação, portanto, tratando-se da testagem e desenvolvimento de um modelo, pareceu-nos que a investigação a ação era o método a seguir. Este é um método também, é escolhido nestas situações por ser participativo e colaborativo. A investigação a ação considera que o processo de investigação é feito em espiral e interativo, ou seja, isto envolve um conjunto de fases que se desenvolvem de forma contínua e que envolvem a planificação, a ação, a observação e a reflexão, ou seja, é caracterizado pela retroação e os reajustes. Ou seja, eu acho que é possível pensar neste projeto, ou em cada uma das fases deste projeto, como contendo um conjunto de espirais e especificamente depois cada uma das fases com uma espiral maior que vai estar integrada num decurso mais alargado e continuado de intervenções na área da educação de pares com trabalhadores de sexo. Foi por isso que a avaliação da primeira fase foi benéfica para alimentar a segunda fase do novo projeto de educadores de pares, ou seja, estas espirais progrediram, o projeto melhorou e os beneficiários podem tornar-se, com mais probabilidade, pessoas emancipadas, que é, afinal, o objetivo da investigação-ação. Para concluir, vou dizer só que aquilo que eu referi para cada uma das componentes é necessariamente aplicável e reiterado de forma geral para todo o projeto, ou seja, o processo, os métodos através do qual este projeto foi e continua a ser implementado, bem como a sua concepção e o seu desenho revelaram-se altamente eficazes, o que faz deste modelo de educação de pares para trabalhadores de sexo um modelo válido e com potencial de aplicabilidade a outros grupos, noutros momentos, em outros grupos de trabalhadores de sexo e em outros momentos. Eu fizemos na altura uma revisão de literatura literatura científica e técnica sobre projetos de educação de pares com trabalhadores de sexo em várias partes do mundo e comparando este projeto com os outros projetos que conhecemos e que têm sido levados a cabo, acho que este se caracteriza precisamente pela novidade, pela complexidade, pela extensão e pela eficiência. E acho que é ainda mais inovador se tivermos em conta o contexto onde foi aplicado, que é Portugal, onde nunca antes havia sido implementado um projeto deste género de educação de pares com trabalhadores de sexo. Obrigada.